Alô, amigos, alô, Brazucas! Tudo bem? Elias Costa na área, no seu canal Brazuca Esporte Clube. Você sabe, né? Aquele canal que fala a história do futebol, do carnaval do futebol, sempre com grandes histórias, grandes personalidades para você. Então, eu já peço de imediato, não está inscrito no nosso canal? Gosta de futebol, futebol brasileiro? Gosta do carnaval? Então se inscreva no canal Brazuca Esporte Clube no YouTube, hein? Vem pra gente, curte as grandes histórias com os nossos grandes convidados. Programa Na Dispersão de volta, minha gente, para falar de carnaval, para ouvir grandes histórias. Vamos receber durante esta temporada grandes convidados para falar daquilo que a gente ama, daquilo que a gente gosta, que é o carnaval brasileiro. Terminou o Carnaval 2025, mas já tem escola de samba se preparando para o próximo Carnaval 2026. Estou falando da Azul e Branco Bambas da Orgia, escola mais antiga do Carnaval de Porto Alegre, uma das mais antigas do Brasil, 85 anos, 85 carnavais. Bambas da Orgia, que na semana passada anunciou enredo carnavalesco, fez uma grande festa. E o carnavalesco, minha gente, olha, eu sou suspeito, porque é um amigo, é um irmão, multicampeão Carnaval de Porto Alegre, Carnaval do Rio Grande do Sul, e está voltando para o Ninho da Águia. Estou falando com o carnavalesco Silvio Oliveira. Tudo bem, meu amigo? Muito obrigado por bater esse papo com a gente, reservar um tempinho e de volta ao Ninho da Águia, Silvio. Tudo bem? Boa noite a todos. Um prazer, né, Elias? Um prazer. A primeira entrevista, né, que a gente estava comentando agora aqui antes de entrar no ar. É muito bom voltar à mídia do carnaval, né? Voltar ao carnaval, eu me preparei para isso, né? E voltar ao Ninho das Águias é sem palavras, né? Que nem tu falou, uma escola com 85 anos é uma responsabilidade gigantesca, né? Já tive uma passagem, né? Consegui fazer bastante coisa. A gente teve um desfile meio... A evolução se perdeu um pouquinho, né? No tempo, inclusive, né? A gente era 50, tiramos com 57, mas faz parte. Mas agora mais preparado, né? Topando outros desafios, né? Hoje eu sou o meu figurinista mesmo, eu desenho meu desfile, né? Antes eu tinha os figurinistas, mas a gente, né? Não vou falar, né, de ninguém, mas não tem como a gente desenhar o que a gente imagina, né? Essa é a grande verdade. Então a gente fez um acerto lá com a Fátima, né? Com o Bambas, agradecer o carinho que a escola me recebeu, me emocionei muito, sim, fiquei muito nervoso lá na minha apresentação, coisa que eu não costumo fazer, porque ficar, né, nervoso, porque falar de carnaval pra gente é um beabá, né? A gente gosta de fazer e aprendeu muitas coisas por aí afora. Mas me preparei nesse tempo que eu tive fora para voltar, assim, de cabeça bem erguida e fazer um belo trabalho com o Bambas. Já tive no barracão ontem, Dia das Mães, ontem eu tava no barracão, dando uma olhada no que me espera, né? E tá bom de fazer um barracão limpo, um barracão claro, né? Isso me preocupava, a iluminação do Porto Seco, né? Que trabalhei em outros lá que tem que andar com uma luz pendurada, ali no Bambas tá bem legal. Então, depende da condição da escola e depende do que eu sei fazer, né? Não sei fazer muita coisa, mas eu faço umas coisinhas legais aí. É uma proposta do enredo bem legal, eu acho que vai dar um bom trabalho, se Deus quiser. Pois é, Silvio. O que motivou, primeiramente, voltar ao Carnaval de Porto Alegre e por que Bambas da Orgia? Cara, voltar ao Carnaval de Porto Alegre, eu tinha isso comigo, né? Assim, eu tava esperando no meu tempo, né? Eu queria voltar, mas voltar no meu tempo, né? Essa impressão, tanto é que eu fui procurado por várias escolas, né? Por outras entidades e já tava dizendo sim para todo mundo, né? Daí o Bambas, eu acho que é uma escola que tem um pouco mais de chão, né? Sim, tem uma tradição legal, 85 anos, que nem se falou aí. E a resposta de um desfile numa escola dessa, eu acho que é mais grandioso, né? E voltar ao carnaval, meus filhos têm um pouco de culpa, o Sambrito tem um pouco de culpa, né? Tu tem um pouco de culpa, todo mundo tem um pouco de culpa. Que eu tive no Porto Seco agora nos últimos 2 anos, o ano retrasado assisti, o ano passado, agora nesse último carnaval, eu ajudei lá um pouco o Fidalgos, né? O André, gente finíssima, né? Uma escola que me tratou também muito bem, dei uma mão lá em 2, 3 dias, resolvi um monte de coisa que estava ao meu alcance, daí fui junto com o desfile, e daí tu sabe que é o que faltava para me tocar, né? E os meus filhos, cara, meus filhos são, né, são a minha vida, né? Daí o meu maior vem um dia aqui e disse, pai, tu já viu esse negócio aí que eles fazem da escola dos sonhos? Eu disse, já vi.
Já viu quantas vezes os caras falaram no teu nome? Eu digo, já vi, já vi. Eles, pois é, tu não acha que tu pode voltar lá e fazer um pouco mais? O carnaval precisa de ti, pai. Tu também tem saúde, tu gosta, por que tu não vai lá? Daí era o que faltava, né? Um empurrãozinho. Lá estou eu de volta. E o Bambas, cara, o Bambas, porque, né, é uma escola que tem essa tradição, né, que tem esse gigantismo, né, essa história toda aí. E é uma escola que me acolheu, assim, sempre, né? Eu sou muito querido lá no Bambas. Eu fui no último ensaio do Bambas, eu entrei assim, parecia que tinha, né, todo mundo me cumprimentando e me abraçando, né? E sem saber nem que eu queria voltar pro carnaval, é deles mesmo, né? Então me senti muito bem lá, né? Daí, quando eu cheguei, o Bruno, o intérprete, tu vai vir pra nossa casa, parece que premeditou, assim, as coisas. Lá dentro eu ouvi bastante isso, né? Vem, se quiser fazer carnaval, a gente abre as portas para ti, né? Só tu tá em casa, daí as coisas vão se encaixando. Eu acredito muito na força de Deus, né? Deus guia o cara para os lugares certos, na hora certa, né? E vamos lá, né? Fazer um outro carnaval, tentar fazer um grande carnaval. Tentar não, a gente faz, né? A gente sabe que a gente faz, dá o jeito da gente. É verdade. Né? Mas é bem legal, tô bem feliz, muito feliz mesmo. Tem cada desfile histórico. Ah? Tem cada Não desfile entendi. histórico. Tem, agora fizeram uma postagem aí da maquiagem ali no Face, ainda comentei, pô, esse desfile foi porrada pra caralho, né? Baita de um desfile. E a proposta é da gente chegar lá diferente, né? Vai ser a primeira escola, me perguntaram já isso, se eu fiquei preocupado em ser a primeira. Não, se fosse a primeira às 10 da noite eu até me preocuparia, mas a 15 para 1 da manhã eu acho que é um bom horário, né? Na sexta-feira, vamos dizer assim que a gente vai abrir o carnaval com chave de ouro, pode ter certeza, né? A gente vai fazer um desfile bem legal, né? Se Deus quiser, e a gente vai fazer. E vamos abrir as portas do Sambódromo no grupo especial, né? Vai ter as do Prata antes. Já com um desfile bem impactante, né? Eu sei muito bem o que eu quero fazer, né? E o jeito que eu vou fazer. Então, eu acho que vai ser legal, cara. Vai ser legal. Não me preocupa muito com o horário, não. Acho que, sabe, o Porto Seco tá bem acordado, né? As pessoas estão tudo ali, né? E a gente tem as parcerias da gente, né? Isso me deixa muito feliz, cara, muito feliz. O que me chama de gente, cara, eu vou contigo, gente de tu quanto é escola que tu possa imaginar, de Santa Maria, lá de Uruguaiana, os guri me chamam, né? Ô, Boca, nós vamos contigo aí, arruma aí que nós vamos botar uma van aqui, arruma lugar aí pra nós levar as fantasias. Isso é legal, né, cara? Os pessoal que faz coreografia, o pessoal dos hospital lá, a Renata, todo mundo na minha volta, isso é gratificante, né? Até porque sabem que a gente não tá lá para brincar, né? A gente não vai lá brincar de fazer carnaval, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande com o carnaval, com a cultura popular, né? E com a nossa comunicação, vocês aí da mídia, né? Então a gente está bem a fim de ir lá fazer um trabalho bem legal e dar um respaldo para essa gente que acredita na gente, né? Isso é importante, que confia na gente. Verdade, tomara que consiga retornar com chave de ouro em Bambas da Orgia. Só para explicar, o Silvio falou na Escola dos Sonhos, né? Isso é uma matéria, um material do nosso irmão Vinícius Brito, no canal Sam Brito também. Vale muito a pena, minha gente. Tem cada história, tem cada personagem do Carnaval de Porto Alegre, do Carnaval brasileiro, no canal Sam Brito. E ele faz essa pergunta ao convidado, né? Qual é a escola do sonho? Aí o convidado escolhe presidente, carnavalesco, intérprete, enfim, todos os quesitos ali que o Vinícius pergunta. Mas, Silvio, apaguem as luzes. Vai falar de cinema. Não é um enredo inédito, já vimos né, cinema no carnaval, mas como é que surgiu a ideia de levar o cinema para a avenida e como é que você vai contar essa história? Cara, de levar o cinema, eu acho que é um enredo abrangente, né? Assim, que cada setor dá um enredo, né? Que nem outros desfiles que a gente já fez da maquiagem, os opostos ali, cada setor disso dava um enredo, né? Então, o desfile não vai ser nada parecido com o que já se viu, né? Já vou adiantar bem, não tem nada a ver com o que já se viu lá no Rio, já se viu em outros lugares. E eu acho que faz muito tempo que, né? Eu nem lembro se alguém falou de cinema em Porto Alegre. Na verdade, eu não lembro disso, sabe? Se eu não me engano, Gravataí. Talvez, não tô lembrado agora. Grande Gravataí. Mas é um enredo que ele te dá um pouco de liberdade, né? As coisas que eu gosto, né? De te dar uma enlouquecida, de te tirar um pouco do padrão de desfile, né? Então isso me fascina, né? Assim, eu gosto dessas coisas, né? E
E o enredo veio do nada, assim, eu tava em casa, daí apaga assim as luzes, né? Antigamente a gente ia pro cinema, todo mundo gritava, né? Apaga as luzes, vai começar. Aí eu viajei, né? Eu disse, pá, cara, apaguem as luzes, até porque é uma coisa que é impactante, né? É um nome que é sugestivo, né? Ele te dá um monte de liberdade, então eu me preocupei com isso também, né? De eu não ficar refém de uma história, né? De uma história só, vou contar várias histórias de vários setores, né? A gente vai passar por várias, né? Por a emoção, pelo sofrimento, pelo medo, por todos. Vai ser um desfile bem legal, cara, bem legal. Eu desenhei umas fantasias muito legal, tudo que eu sei fazer, né? Eu não desenhei nada que eu não saiba fazer, né? Então, os carros também, tudo bem legal. A gente vai envolver bastante os bambistas, né? Eles me chamam às vezes, hoje ainda a Pipoca me chamou. Ô, arruma um bagulho pra mim, tu sabe que eu gosto de desafio. Eu disse, o desfile é cheio de desafio, isso é o que mais tem, desafio. Mas a gente vai tentar fazer o nosso melhor, né, cara? Como sempre fez, né? Em outras agremiações, né? Até mesmo no Bamba, quando eu tive, né? Eu trabalhei até o último minuto, quase que nem fui pro desfile. Desfilei com as mãos tudo sujas, como eu vou ficar? Isso é meu, né? Isso é meu. E hoje eu tenho 2 funcionários que me honram, né, cara? Que é meus 2 filhos. Meu filho solda, pinta, o outro pequeno também já pinta, que é um aerógrafo, ele sai pintando, então tem, né? A gente vai fazer umas coisas bem legal, né, cara? Então, essa coisa do cinema, eu acho que para mim voltar, eu sempre disse que eu voltaria para não fazer menos do que eu estava fazendo, né? Daí não teria por que eu voltar no Porto Seco, né? E eu acho que também o cachê deu uma aumentada, né, em Porto Alegre, isso melhorou também, né? Hoje a gente viabiliza um desfile mais chegado, a gente tem as parcerias da gente, né, que vem de outra cidade, que a gente sabe que desenvolve, né, que a gente pode contar. Isso vai nos ajudar bastante, né, cara? É aquelas coisas assim que eu não posso falar muito, né? Porque daí eu vou tirar a surpresa, mas a gente já vai abrir o desfile com Pois uma é. emoção bem grande mesmo. Quando eu mostrei para uns lá do Bamba, eles, cara, eles vão chorar, eles vão chorar. É legal, né, cara? E eu sempre agradeço a Deus, né, por me dar esse dom, né? Eu não sou formado em nada, eu já falei isso aí, né, outras vezes. Não tenho formação nenhuma, fiz até a 7ª série, depois fui lá me envolver com aquelas porra, aquelas drogas. Mas hoje eu sou um cara bem centrado, né, cara? E sei muito bem o que, eu preciso fazer, o que, eu quero fazer para emocionar as pessoas. Esse talento eu tenho, graças a Deus, né? Porque quando tu consegue emocionar as pessoas é gratificante, né, cara? É muito gratificante. Eu adoro quando as pessoas entram nos barracão, nos outros trabalhos que eu fazia, né? Eles ficavam olhando, nossa, cara, como é que tu sai, tu pensa tanta coisa? Eu, depois nem eu sei como é que eu penso, mas eu penso. É legal, né, cara? É legal. É verdade. Mas, tá, não vai contar muito, mas só mais um pouquinho sobre o enredo. Pelo que eu entendi, qual vai ser a abordagem? Claro, vai ter aquela questão clássica dos grandes filmes, né? Passaram no cinema, ganharam Oscar, ou vai pegar o lado do sentimento de quem assiste, de quem ama o cinema? Como é que vai ser essa abordagem na Avenida? Tentei pegar os filmes que me emocionou, sabe, também. Né? Eu assisti muitos filmes, né? Todos nós assistimos, mas eu peguei os filmes que eu assisti no cinema. Hoje a gente tem recurso da Netflix, hoje não precisa, né? Para olhar filme não precisa sair de casa, né? Mas eu tentei resgatar os filmes que eu olhei lá atrás, sabe? A gente vai trazer muita coisa legal assim. Eu acho que o ponto alto do meu desfile, cara, do nosso desfile lá dos Bambas, vai ser a nossa comissão de frente, cara. Sabe? A nossa comissão de frente vai ser muito legal, cara. Eu vou trazer umas coisas assim que me marcou. Sabe, quando eu falei para um da comissão, cara, eu tenho uma cena na minha vida, assim, daí ele falou, nossa, da onde que tu tirou isso aí? Como é que tu lembra disso aí? Eu disse, eu lembro. Então, essas coisas, né, cara? Daí a gente vai trazer um pouco do filme preto e branco, né? Que conta a história do cinema. A gente hoje tem o Oscar no brasileiro aí, né, cara? Não vai ficar de fora, isso é fato, né? Não tem como eu fazer um desfile de uma escola de samba sem falar nos filmes brasileiros, né? Mas não é só brasileiro, a gente vai trazer um pouco de vários filmes. A nossa bateria vai ser muito legal. Já conversei com eles da bateria, lá com o filho do mestre, ele já entendeu a minha ideia, disse, cara, a gente faz o que tu quiser que a gente faça, a gente vai fazer. Né? Então, é um desfile cheio de emoção, assim, cheio de coisa legal, né? Assim, quando eu digo coisa legal, eu já fiz desfile muito legal e não ganhei carnaval, né? Já fiz. A própria maquiagem, né? Foi um desfile magnífico e a gente não ganhou, né? Até perdeu pro Bambas, por sinal, né? Mas eu aposto nessa coisa da emoção, cara. Eu acho que a pessoa tem que sentir prazer em botar a fantasia. E as fantasias estão muito legais. As pessoas vão viajar. Eu disse, os caras vão levar embora as fantasias
pela leitura mágica, sabe, tem um monte de coisa que vai acontecer ali que é bem legal, cara, bem legal mesmo. Bastante coisa com uma leitura diferente do que a gente está acostumado, né? Eu me preocupei a tirar um pouco desse padrão do desfile, né? Porque às vezes a gente vê um desfile numa escola de samba, a fantasia tá lá escrita, não sei o que, daí tu vai olhar a fantasia, não tem nada a ver, né? Várias vezes a gente vê isso, né? Não é só aqui, né? Essas coisas adaptadas que tá se fazendo, tá muito mais fácil de cometer esse erro, né? E daí vem uma fantasia lá é uma fantasia de, vamos botar um exemplo, de peão, né? E o cara passa com uma prenda, não tem nada a ver, tá bem longe, né? Então, eu tô tentando ser, assim, o mais fiel, né? Aí, a semana, eu acho que eu consigo sentar com o Pedro, né, aliás, porque eu já fiz uma parte do enredo, esse texto que rodou aí nessa vinheta, fui eu que também que preparei ele, mandei pros guris no Mágico, que são uma gurizada muito pra frente, me apavorei, são muito talentosos, assim, sabe? E são aqueles, assim, que estão com o gás todo, né, cara? Assim, o que tu quiser e tu fala aí que a gente vai fazer. Aí depois a gente vai ter o lançamento do enredo, que eu acho que lá eu vou conseguir mostrar um pouquinho do que a gente vai levar pro desfile de verdade, né? Eu tô pensando em fazer 4 carros alegóricos, né? Os 4 carros bem legal e mais um tripé ou 2, talvez. Vamos ver a condição da escola, mas a gente dá um jeito, né? A gente sabe o atalho. Pois é, Silvio. Você, se eu não me engano, você passou pelo Bamba, foi Carnaval 2017, né? Isso. Exatamente. Claro que mudou a direção, o presidente é outra, a Fátima agora está como presidenta, a direção é outra, mudaram algumas peças, mas como é que você encontrou esse Bambas da Orgia de hoje e até comparando em relação à escola que você passou em 2017? Cara, hoje eu vejo assim muito mais gente trabalhando em prol do Bambas, né? Ela conseguiu aglutinar, até porque ela é uma pessoa muito de escutar a gente, né? De te ouvir e de agregar gente, né? Eu não vou falar mal do presidente, que na época era o Cleomar, né? Mas aquele ano ficou dentro do barracão 200 e poucos fantasias que não tinha gente para botar dentro, né? Eu acho que esse erro agora, até porque eu sabendo disso lá atrás, eu vou tentar corrigir, né? A gente sabe, né? O Bambas não passou com uma escola grande, eu sei disso, eu vi o desfile, eu fui lá olhar, né? Então eu sei como que eu tenho que fazer para também ajudar a dar uma resolvida. É aí que eu te falo das parcerias, né? A gente tem amigos, né, cara? A gente tem alas que consideram a gente, né? Que respeitam a gente, né? Que vão estar ali na hora. Não é só alas, é um monte de gente que envolve. Eu encontrei uma escola mais leve, né? Da outra vez que eu passei, ela estava muito assim, fulano não pode, Beltano não sei o que, sabe? Tava muito assim, né? Tinha bronca, e daí também a grana do carnaval tinha dado uma caída, né? A gente tava entrando numa recessão, o carnaval tava dando uma afundada naquela época, 2016, 17, 18, foi um horror, né? Foi. Aí depois vem a pandemia, daí explodiu de novo, né? E piorou tudo, né? Hoje eu vejo ela com outros olhos, né? Me senti bem legal ali no aniversário, muita gente, né? Uma escola que tem uma bateria de velha guarda, que deram um show. Aí tu olha nas mesas, né? Muita gente idosa lá sentado, te batendo palma para ti, é legal, né? E se o votar, vem o neto e vem, tu sabe disso, né? A gente sabe dessa coisa, né? A família vem o resto, né? Quando tu não consegue agregar a família, complica, né? Complica. Eu acho que ela tá num momento bom, cara. Fez um desfile dentro dos padrões do carnaval, né? Não foi tão grandioso, né? Eu tenho consciência disso, a gente tem. Até por isso que talvez eu esteja lá, né? Para sair um pouco do padrão, que foi a primeira coisa que eu me preocupei, né? Eu ouvi muito isso, até nas postagens deu muito comentário, assim, me apavorei. Eu acho que o postagem que eu mais recebi comentário até hoje. E tinha uns comentários assim que o Bambas fazia uns desfiles 90, 80, né? Meio Portela, meio Mangueira, aquelas coisas meio tradicional, e eu tô lá para tirar um pouco disso, né? Até porque o carnaval tem que evoluir também, né? E é um momento legal, assim, que eu tô bem inspirado, né? Tô muito afim de fazer isso, soma muito, né? Muito, eu sei muito bem que eu sei fazer, né? Então, acho que eu peguei ela num momento diferente, ela tá mais harmoniosa, mais em paz, né? Mais gente agregada, tem marketing, a reunião que eu tava lá tinha 20 pessoas, né? Muita escola grande aí, às vezes tu vai na reunião, tem 5, 6, né? E lá, quanto mais perto do carnaval, vai diminuindo, né? Quando chega lá no final, tá o presidente mais 2 só trabalhando, a gente sabe disso, a gente sabe, né? Não vamos dizer que carnaval de Porto Alegre é milagroso, que não é, né? Então, tem a minha preocupação desses desfiles que eles estão trazendo, que eu acho legal, né? Acho, não vou dizer que é feio, né, cara? É muito legal.
Não é uma coisa que eu curto, eu já falei isso até contigo, né? A gente já conversou sobre isso, né? Eu prefiro fazer as minhas fantasias, né? Eu acho que a gente tem que apostar ainda, né? Se um dia não der mais para fazer, daí tá, mas eu acho que ainda dá para fazer, né? Tem escolas que fez aí todos os desfiles e passaram legal lá no Porto Seco, né? Então, eu vou apostar em fazer também, né? Ah, uma escultura? Não, uma escultura é diferente, né? Mas agora o chão da escola todo de fora, não acredito muito nisso. Acho que a gente, mas daí não tem gente para trabalhar, não tem gente porque a gente não tá dando trabalho, né? Eu tenho uma equipe Pois é. montada já e já tem gente na fila, só para você ter uma ideia. Os pessoal que trabalhava comigo, as gurias mesmo, ô Boca, me chama que nós vamos, tá todo mundo vindo, né? Os soldador vão vir, o marceneiro vai vir, vai todo mundo de novo. Os escultores vão vir, né? Os meus. Então, né? Tem gente. A gente tem que abrir a porta para os caras entrar, né? Assim como abriram para mim voltar lá, né? Então é uma. Eu acho que dá para apostar ainda, dá para apostar. Aí eu tenho as minhas maquinazinhas, né? Que faz a diferença. Vou levar minhas máquinas junto. Vamos lá. Pois é, você antecipou até a resposta de uma pergunta que eu ia fazer em relação a essa. Não é nova forma de fazer carnaval, porque já vem há alguns anos, né? Embaixadores, por exemplo, foi um dos pioneiros, mas lá também, lá atrás, nos anos 90, anos 80, se fazia esse tipo de carnaval, de trazer fantasias, esculturas de outros centros. E até você já respondeu, né? Até que eu ia te perguntar se essa forma de fazer carnaval, de trazendo material de fora, vai prevalecer no carnaval de Porto Alegre, né? Porque já muitas escolas estão fazendo isso, né, Silvio? Mas que nem eu digo, né? Daí tu vai olhar o carnaval, vamos botar a Uruguaiana, tá? Se tu ir lá em Artigas olhar o desfile, as fantasias vão depois pra Uruguaiana. Aí de Uruguaiana vem a Cruz Alta, vem um pouco aqui em Isso, São Leopoldo, vai fazer a volta. isso. Fazendo a volta. Entendeu? Daí que nem assim, se quiser índio, eu vou ter um monte de índio. Sim, índio é o que mais tem, porque quase todos é fodido. Entendeu? Então, assim, tipo, as coisas que eu me proponho a fazer, eu não vou achar. As fantasias que eu quero levar pro meu desfile, eu não vou achar pronto. Até porque eu fiz uma leitura diferente do que estão acostumados. Então, eu vou ter que fazer minhas fantasias. Eu sou contra, a favor eu não sou, de trazer tudo pronto, né? A favor eu não sou, mas também não sou totalmente contra, porque se não tem, né? Se é um jeito que tá dando certo, que a gente viu aí com. Eu passei com Fidalgos num desfile gigante, né? Maravilhoso, lindo de ver, né? Tudo bem arrumado. Gravataí passa muito bem o Zé, né? São muito bons. A Vila Isabel passa muito bem, né? Então não dá para dizer que é feio. Não, o Gerozinho ficou vice-campeão meu em 2014, eu acho, no Veríssimo, com as fantasias lá de cima. Né? Então, dá certo, dá. Tá provado que dá, né? Mas daí vai de quem se propõe a fazer o enredo, né? Como o enredo é meu, é diferente de eu chegar numa escola e dizer, comprei as fantasias, tu consegue adaptar isso? Eu fiz lá no Uruguai, eu fiz, eles tinham tudo pronto, eu só fui lá e olhei e disse, vou fazer um enredo que cabe tudo isso aí, fiz. Então, não é difícil de fazer, né? É mais fácil. Para mim, ia ser muito mais confortável, né? Eu ia fazer só os carros. Sim. E assim mesmo veio um monte de escultura, eu ia soldar em cima dos carros lá e tá pronto. Botar uma decoração legal, fazer mais umas coisas lá e deu, né? Botar fantasia de destaque, que também vem, né? Porque daí, tipo assim, tu compra 20 e poucas alas, tu usa 18, sobra as alas, vai lá e bota nos carros. Então, viabiliza, não tenha dúvida disso. Respeito quem tá fazendo, não. Como eu te disse, eu não sou totalmente contra, mas o meu perfil de fazer carnaval não é esse, né? Então, eu não posso ir contra a minha convicção de fazer um desfile, né? Mas neste momento agora da minha retomada, eu vou preferir. Não vou dizer que eu nunca vou fazer, entendeu? Daqui uns dias, daqui 2 anos, tu pode me entrevistar e tá, mas daí agora tu comprou tudo pronto, né? A gente tem que ver como é que isso vai responder, né? Porque daí, se começar a ganhar todas que traz tudo pronto, daqui a um pouco eu vou ter que trazer tudo pronto, né? Porque o nível das fantasias são muito diferenciados, né? Não tem como, né? O material que a gente tem aqui, a gente não chega nem perto daquilo lá. Soubemos fazer, temos criatividade, tudo, só que daí não tem o dinheiro, né, para fazer tudo aquilo. Eu acho que um desfile lá pronto deve estar, 100 mil, cento e poucos mil, né? Então é mais fácil, né? Aí o resto que tu bota nos destaques, faz os carros, deu, tá para ir teu desfile, né? E aí já sobrou coisa desse ano, né? Então vai ficando um montante de coisa, né? E depois que termina, se vende, né? Também vira dinheiro, porque é uma fantasia legal. Não é de todo errado. Mas eu também não acho que é de... Se imagina o Rio fazendo isso, né?
passando com fantasia de São Paulo, que não é difícil, que as fantasias de São Paulo estão muito legal, né? Eu olhei os desfiles, muito lindas as fantasias de São Paulo, os carros de São Paulo. Eu acho o Uruguaiana faz isso, né? O Uruguaiana faz isso, eu trabalhei 10 anos em Uruguaiana, fiz a vida toda lá. Mas daí ia lá fazer carro alegórico, né? Soldar a coisa pronta. É legal, visualmente é lindo, né? Mas a gente sabe que não tem nada daquilo ali que a gente fez, né? Isso me incomoda um pouquinho, né? Verdade. Podemos garantir que a história do cinema de Bambas da Orgia será confeccionada 100% com a equipe, pela equipe do Silvio Oliveira? 100%. Nenhuma ala de fora, nenhum lugar de fora. Eu até recebi uma proposta de umas fantasias usadas, que já foram usadas, desse ano passado, aí de 2024, aí, de 25, aliás. E até tô pensando para mim retirar algum material. Entendeu? Retirar os material que me interessa. Tem coisa assim que é carinha, sabe que a gente vai comprar fora, e daí tem bastante coisa, talvez eu até... O material, desmontar a fantasia para usar o material. Usar a fantasia, não. Até porque, que nem se tu vê os meus desenhos, tu vai dizer, não, mas isso aqui tu não vai achar. Não é coisa de outro planeta, tu entendeu? Mas é uma coisa que tem uma leitura de um... Tu vai olhar e vai lembrar, esse filme aqui. É isso. Eu tô tentando ser mais fiel ao meu enredo possível, né? Sim. Em alegoria, em carro, em tudo. Fantasia, Mestre Sala e Porta-Bandeira vai ser muito legal, muito diferente do que já se viu aí. Então, tô aí cheio de planos. Que maravilha, maravilha. Cheio de vontade. Silvio, como eu falei no início da apresentação do nosso programa, nós falamos também de carnaval e de futebol, e tem um público que está nos assistindo, né? Vai assistir mais tarde também esse bate-papo, que não é muito ligado, é mais ligado ao futebol do que o carnaval. Por isso eu te peço, relembre para nós essa tua trajetória, posso dizer, vitoriosa no carnaval. Pois é, eu comecei no carnaval em 79, 80, nos Cobras, em São Leopoldo, que era uma escola muito grande, né? O Calbi Peixoto foi intérprete no meu primeiro ano, para te ter uma ideia, né, do que era aqui. Aí comecei como batuqueiro, né, tocando cacheta, lá na segunda semana já me passaram para um repinique, depois fui para os Dragões, que conheci o Neri Caveira, fui ritmista do Neri Caveira, era o repinique número 1, né, ele dizia para mim, ó, faz uma chamada e não te esquece, para te depois fazer para todo mundo. Aí fiquei com o Neri, daí fui em Império Zona Norte junto com ele, em 82, acho que foi que a gente foi para lá junto, depois eu voltei para São Leopoldo, foi fundado o Império do Sol. Aí o Miro me convidou para mim ser o diretor de bateria, né, eu tocava todos os instrumentos. Fiquei na frente da bateria do Império do Sol, acho que uns 10, 12 anos, não lembro muito bem. Em 2003 a gente fez a Barra do Ribeiro e daí a gente tirava 10 na bateria e 7 nos carros alegóricos. Eu disse, cara, meu pai tinha uma marcenaria, eu disse, eu vou começar a fazer esses troços aí. Aí o Miro comprou um bloco de isopor lá, eu comecei a fazer pro Império do Sol, tive a honra de fazer, eu tinha 18 anos quando eu fiz aquele símbolo do Império do Sol, aquele símbolo foi eu que fiz, né, aquele logo da escola. Com 18 anos eu fiz aquilo. 18 para 20, 18 para 19, eu não lembro mais direito, mas eu tava no quartel, me lembro disso. E então eu comecei no carnaval, daí fiz o Império do Sol 2003, a Barra do Ribeiro, né? Foi o primeiro desfile que eu fiz. Vencedor, foi a primeira escola da Grande Porto Alegre a passar para o grupo especial, né? Eu tive esse privilégio. Aí depois me levaram para Protegidos com o Geada, meu parceirão, né? O Geadão. Aí fiz um ano a Protegidos, que foi do cinema. Agora eu lembro. Foi um enredo do cinema, mas um enredo meio longe, assim, do que... né? Não era muito só o cinema, mas foi legal. Depois eu fui para Academia de Samba Puro, em Porto Alegre, através da Semana Farroupilha, porque o Sérgio Peixoto, meu querido amigo, meu compadre Sérgio Peixoto, me levou para fazer a Semana Farroupilha. Aí o Nego Urso foi lá um dia e me viu trabalhando, só, faz isso aí, o ano que vem tu vai fazer o Império. Eu disse, que vou fazer Império, cara? Primeira vez que eu tô aqui em Porto Alegre, vou fazer Império, negão, eu queria me... Eu disse, não. Mas daí o Guaraci já era presidente da Samba Puro e tava comigo no barracão da Semana Farroupilha e me levou para fazer os carros da Samba Puro. Daí eu fiz os carros da Samba Puro. Daí terminou o desfile, o Urso me levou para o Império, 2007. Aí eu fiz com o Dico, né, uma parceria. O Dico fazia os figurinos e as fantasias, eu fazia as alegorias, ajudava nos destaques, tudo, né, fazia tudo. Daí a gente foi vice-campeão, em 2008 fui campeão. Em 2009 eu fui campeão, daí me levaram para o Imperador, né, fui chamado lá para o Imperador. Depois fiquei no Imperador até 2016, eu acho. Aí 2017 o Bambas, e daí
2022 voltei no Imperador, aquele projeto lá, por sinal vencedor, né, dos palcos é meu. Muita gente não sabe, mas todos os desenhos que foi ali pro desfile é meu, os carros, tudo ideia é minha. Mas, enfim. E daí fui ali no especial, eu tenho 5 títulos. Tenho 5 títulos, se eu não me engano, 5 vice e um terceiro lugar, uma coisa parecida com isso. Boa. Não, até uma hora eu tenho que sentar e anotar, sabe? Porque eles me perguntam toda hora isso, eu sabe, daí, fico vice-campeão. O cara... Aí foi uma trajetória bem vencedora, né? Assim, bem. Eu, só do Império, 26 anos que não ganhava, a gente fez aquele da África, né? Aquele canhãozão de desfile lá ali. Eu acho que eu dei um boom no carnaval também. Aí depois lá na Imperadores, né? Com o Inter 2009, né? Não tinha como ser aquele desfile antológico, né? Aquela loucuragem de gente lá, Jesus amado. E a gente vai pegando o gosto, mas eu vou dizer, eu sempre conto uma coisa assim, eu tinha muito medo de fazer lá em Porto Alegre, porque eu via falar no fulano, no beltano, porque não sei o quê, porque né? Hoje são todos meus amigos, né? E eu vou lá pro meio dessa gente, será que eu vou dar conta no fim daí, né, cara? E eu agradeço muito a 2 pessoas na minha vida, muito. O Urso, né, porque foi o cara que apostou em mim lá no especial, e o Amorim, né, depois de 2009, antes de terminar o desfile de 2009, ele disse pra mim, cara, tu vai ser o carnavalesco imperador, tu topa? Eu disse, sozinho? Ele, sozinho. A gente arrumou um figurinista e tu vai fazer. Aí eu disse, se tu tá dizendo que eu sei fazer, eu vou fazer, né, cara? Daí foi, e deslanchou a coisa, né, virou. Mas eu acho que a grande vitória disso tudo, sabe, é a gente trabalhar. Eu sou um cara que eu trabalho muito, sabe disso. Tu entra no barracão 2 horas da manhã, eu tô lá dentro. Então isso te dá uma resposta, né? Eu fazer o que eu imaginei, né? Eu já contei isso, assim, vários carnavalescos de Porto Alegre talvez tenham o mesmo sonho, a mesma habilidade em pensar um desfile quanto eu. Mas às vezes se esbarram no presidente, que daí o presidente é carnavalesco também, a gente sabe disso. Né? Chega lá, não, bota isso aqui, bota aquilo ali, os caras, né? Eu sou um cara que eu não me omito muito, né? É do jeito que eu quero, se tu sabe fazer, então bota tu e tu termina, né? Se tu sabe o que tu me contratou, se tu quer fazer. Então eu sou meio faca na bota, assim, porque eu tenho minhas convicções, né? E eu que trabalho, né? Eu que fico lá dentro sem dormir, sem comer, sem... E a gente sabe que é assim, agora diz que tá muito calor no Porto Seco, né? Muito calor, tem mais essa barreira aí, mas vamos lá. E é isso aí, cara, tem uma trajetória legal, assim, né? Fui bem vencedor. Boa. E fora os títulos pelos interior, tudo que a gente ganha, né? Que daí isso aí eu nem sei dizer, mas falar na praia lá, já ganhei vários também, muitos. Já ganhei aqui em São Leopoldo, o cara vai se adaptando e tu vai... As pessoas te respeitando é diferente, né? Porque chega nos lugares, às vezes tu diz, vamos fazer assim que vai dar certo. E acaba dando certo, porque tu sabe o processo. É que nem eu digo, eu não virei carnavalesco de uma hora para outra. Eu sou um carnavalesco que eu sei soldar, eu sou marceneiro, eu sou escultor, eu sou pintor, eu pinto toda a minha escultura, quase. Eu sei bater arame, eu sei fazer peça lá no vácuo, eu sei fazer modelagem, então eu sei dar a resposta que precisa. Isso faz uma diferença, né, cara? É diferente de um carnavalesco que só sabe fazer fantasia, né? Não tô falando mal de todo mundo, mas, né? A parte que eu sei da madeira e do ferro é importantíssimo para mim, né? Eu conheço ferro, conheço madeira, eu sei como é que faz um movimento, né? Aprendi tudo, né? Então, a minha experiência, eu acho que faz a diferença e a vontade de fazer, né? Essa vontade de fazer, ninguém me bate. Eu sou um cara que eu futrico. Sabe, se eu penso uma coisa, enquanto eu não fizer funcionar, eu não sossego, né? Eu venho pra casa, eu durmo. O Érico dizia isso lá no Imperador, né? Ele não dá pra deixar ele dormir. Se ele dormir, ele acorda cheio de ideias. Mas é legal, cara, é legal, uma história bem legal, né? Boa. E é que nem eu sempre digo, né? A arte do carnaval salvou a minha vida, né? Salvou a minha vida. Isso é fato. Então eu não podia ficar de fora tanto tempo, né? Tem que fazer mais um pouco do que eu sei, do que eu gosto. É verdade. Silvio, claro que agora, 2025 para 2026, você está no lado azul. Mas agora, recuperando essa sua trajetória, que você fez brilhantemente, não dá para deixar de falar de Imperadores do Samba, como você mesmo falou, né? Até pelo tempo que você ficou na escola e pelos títulos, né? Você, na minha visão, até trazendo um pouco o futebol, é aquele treinador, é aquele dirigente, aquele jogador que escreveu a história na escola, deixou a marca, né? Só que aí você citou 2022, foi um projeto que você não gostou, né? Não conseguiu seguir até o final. Por vários problemas, até não veio ao caso, não foi julgado. Mas o que eu quero saber em relação a Imperadores, está tudo certo? Cara, Imperadores não me deve nada, né? As pessoas falam aí, né? Um monte de
de asneira aí na internet, né? Às vezes chega em mim, eu nem olho o vídeo que postam. Não preciso disso na minha vida, né? Me incomodar, né? Eu fui cobrar uma coisa que era um direito meu, né? Simples, me pagaram, deu, tá resolvido o problema. Não existe mais imperador, né? Não me devem mais, não tem o que eu cobrar, né? Teve o episódio lá que eu achei antiético, né? Mas enfim, né? Da agressão, mas tá tudo certo, né? E, cara, é uma escola que eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas, né? Pelos dois leões. Mas a vida tem que seguir, né? A gente tem o ciclo, né? Encerrou meu ciclo lá. Pode voltar um dia? Eu não sei. A gente não sabe, né? E o carinho que eu fui recebido ali no Porto Seco agora, ó, eu tava na frente do barracão do Fidalgo, espelhei a velha guarda, por todo mundo me abraçando, né? Os caras, que vão te ver aqui, cara. Sabe, as alas, todo mundo. Tem pessoas que ficaram magoadas? Tem, mas isso é. O Medina aconteceu, né? Barão de Cartas Altas, porque foi, né? A gente vamos relembrar, né? A história tá quase que se repetindo, né? Se a gente for analisar por um ponto, né? Mas então, cara, não tenho, hoje não tem mais mágoa de ninguém, só quero que me deixe trabalhar, né? Não tem, passou, acabou, e, né? É que nem eu te disse, né? As pessoas, a escola é permanente, né? As pessoas passam, né? Que nem passou o Rodrigo, passou o seu Amorim, né? Passou o Urso lá no Império, hoje não tá mais no Carnaval, né? Tá doente, tá? Mas é meu irmão, meu amigo, né? Meu admirador, sempre na minha volta, sempre falando comigo, né? Conheci o André lá do Fidalgos, um cara muito gente boa, né? Muito meu parceiro também, ficamos uma parceria, assim, bem legal, né? E, e é a vida que tem que seguir, né, cara? Ficou para trás, né? Neste momento da minha vida ficou para trás, né? E pode ter certeza, né? Eu disse lá no Bambas, eu vou ser o maior bambista que o Bambas já teve, enquanto eu estiver ali dentro. Que eu vou fazer o meu melhor. Vocês podem ter certeza. É o meu melhor, porque eu sou profissional do carnaval. E eu tenho que honrar as pessoas que me abrem as portas. Então, pode esperar de mim o meu melhor. Eu vou dar a minha vida lá dentro, para mim fazer o máximo que eu puder, né? Isso é Com importante, certeza, esse reconhecimento. com certeza. Você, até numa resposta anterior, falou na questão da característica de cada carnavalesco, né? Da forma de trabalhar de cada carnavalesco. E no período, já faz algum tempo que eu visito os barracões, cansei de ficar horas lá conversando com você no Barracão dos Imperadores, enfim. E esse ano fiz um material bem legal, está no nosso canal, entrevistando os profissionais de barracão, né? E percebi como é trabalhoso também, e entra uma característica, eu acho, do carnavalesco, de fazer a gestão de pessoas, né, Silvio? Eu acho que também essa característica, esse trabalho também é importante no carnavalesco, né? Dentro de um barracão. Como é que você trabalha isso? Cara, eu fiquei 3 dias dentro do Fidalgos, eu acho, ou 2, não me lembro mais. Sexta-feira de meio do barracão todo varrido, todo limpo, tudo organizado, tudo, os carros tudo prontinho, com o gerador ligado. Eu que botei as luzes em todos os carros para ele, né? Mandei botar, né? Ó, bota aqui, bota ali, que isso aqui responde ali, né? Isso aqui fica melhor aqui, as máquinas de fumaça bota ali, né? Ajudei assim no que eu pude. E daí, quando ele entrou no barracão, ele olhou a primeira vez na história do minha no Fidalgos que o barracão tá assim, ó, limpo. Tá sempre uma confusão no dia, palavras do André. Isso tu via lá, né, no Imperadores ou no Império. O que eu prezo, né, cara? As pessoas que trabalham comigo, elas têm que se sentir em casa. Até um dos motivos lá na reunião eu falei que eu escolhi o Bambas por causa do Augusto, o caseiro. É o cara mais caprichoso que tem no Porto Seco. Eu tive lá ontem e me apavorei. Cara, não tem uma sujeira no chão, dá pra se rolar de branco que não se suja. Então, as pessoas que eu acolho são meus parceiros, meus irmãos da vida, meus irmãos de trabalho, né? A gente tem um grupo aqui no meu WhatsApp faz anos já, né? Da turma do Barracão, né? Os escultores, os ferreiros, os aramistas, todo mundo tá ali. Então é ladaia o tempo todo, né? O tempo todo tem ladaia. Daí quando eu voltei agora, todo mundo, opa, vamos. É nóis, vamos de novo, vamos de novo. Todo mundo, né, me botando gás. Como que eu trato meus funcionários? Lá no Fidalgos, cara, eu fiquei 2 dias, 2 madrugadas eu mandei buscar coisa. Coca-Cola, chocolate, cigarro para todo mundo. Se eu não der para eles o mínimo, eu não vou ter deles o mínimo. Entendeu? Se eu der o mínimo, eu vou ter o máximo. Então, o carinho que tu trata a pessoa é diferente. Né? Muita gente que passou na minha frente, 100 anos, lá em Uruguaiana, eu vou para Uruguaiana, tu vai, eu vou de novo. Se tu vier para cá, eu vou, sabe? Porque o cara é flexível, né, cara? A gente tem os amigos da gente, e a hora de madrugada, o presidente tá em casa dormindo, a diretoria tá lá dormindo. Quem tá lá dentro do barracão sou eu, cara. Entendeu? Quem tá comigo lá, eu tenho que valorizar esses que ficam comigo. Outra coisa,
Se der uma atrasada e eu disser, ó, vou me virar sem dormir, todo mundo fica. Todo mundo fica, ó, busca uns energéticos e vamos tocar a boca. Eles me cobram. Ô, tá atrasado, eu acho que nós tínhamos que dar um pega aqui, hein, entendeu? Então, o que que é isso, cara? Isso é um reconhecimento da pessoa que a gente é, né? Podem falar não sei o quê, que eu roubei, eu quero ver provar que eu roubei, né? É que nem eu digo, né? Tem um monte de gente aí que fala pela boca pra fora, né? Às vezes eles falam que a escola peguei, que tava tudo quebrado e não sei o quê. Não entrava lá dentro da escola antes, não via, né? É simples, né? Então tem coisas que entram no ouvido e saem no outro, mas a minha parte como profissional e acolhedor, isso é meu, né, cara? Vocês, cara, da imprensa. Vocês batem na minha porta, não tem horário, eu sempre vou abrir, sabe? A gente conversa, a gente dá gaitada, nos desfiles do interior a gente se cruza, né? É sempre prazeroso bater um papo, conversar, falar de carnaval. Isso eu acho que faz parte de um legado, né? Faz parte do Silvio de Oliveira, né? Eu sempre conto, me droguei 16 anos da minha vida. Nesse Natal agora, nesse primeiro do ano, faz 26 anos que eu não boto uma gota de álcool na boca. E o meu presente maior chegou há 5 anos atrás, quando eu me separei. Meu filho tinha 11 anos, o Gu, e o Arthur tinha 18. O Arthur disse pra mãe dele, mãe, eu vou ficar com o pai, eu não vou contigo. O pequenininho foi com ela, ficou acho que uns 2 meses. Um dia ele falou, pai, tu me cuida? Te cuido. Tá comigo até hoje. Tu quer um presente maior? Aí eu faço uma reflexão minha, né? Se eu não tivesse parado de me drogar lá, eu ia ter esse privilégio, ia andar com eles para cima e para baixo, de ser meus parceiros. Então isso é ser um ser humano, né? Reconhecer e corrigir. Eu fui tratado a coisa pelo meu pai, todos nós, que antigamente era tudo meio louco, né? Foram tratados a coisa também, daí passa. Não, cara, eu digo para meus filhos todo dia que eu amo eles, né? Então eu digo para meus amigos, eu mando mensagem sempre que eu me lembro. Me chamou, eu tô ali pronto para responder, sabe? Ajudo muita gente, você sabe disso, né? Eu ajudo muita gente. Barracão lá, às vezes, meu filhinho vai fazer 1 ano lá, tem as coisas, não tem, tá? Então vê lá o que precisa, eu vou pagar a festa. Isso eu sempre fiz, cara, todo mundo sabe. Então, eu acho que é a parceria, né, cara? A amizade e o respeito por quem trabalha. Não interessa é o cara que vai. O respeito é o mesmo do escultor, que é o que te faz a imagem. É o mesmo respeito. Isso é bem legal, né? E a gente vê ali nos barracão, né, as pessoas transitando, né, na rua ali. A gente não sabe da história deles, né, cara? Às vezes eles vêm, fulano bebe, fulano tá, mas tu sabe sabe por que ele bebe? A gente não sabe. Não dá para condenar, não dá para julgar, não dá para fazer nada, né? Então, eu acho que acolher, né? A palavra é essa, acolhimento. É a palavra-chave. Verdade. A importância do carnaval na vida de Silvio Oliveira. Foi a minha, que nem eu digo, né? Uma que eu nasci no carnaval, né, cara? Com 11 anos eu fui desfilar, né? Através de um amigo meu, Donaldo Garcia Maciel. E quando eu fui me internar lá com as minhas paradas de droga lá, coisa lá, depois eu saí e fui fazer um barracão, né? Até ali eu fazia carnaval, mas eu não era o cara da frente, né? Eu não era o habilidoso lá, que, faz assim, né? Manda fazer que vai dar certo. E naquele momento da minha vida deu uma virada, eu me tornei esse cara habilidoso. Eu me apaixonei pela arte. E a arte me afastou, me botou porque a droga é uma adrenalina, né? Então eu me municiei de outra coisa, né? Hoje eu vou de asa delta, às vezes de parapente, é outra adrenalina. Eu cobri né, aquela necessidade que eu tinha pelo um outro veio. Né? Então isso é bem legal, né? Assim, é muito importante, né? O carnaval tem um ponto fundamental na minha vida, assim, né? Uma que a gente só faz uma história quando tu participa e tá dentro dela. Ninguém vai contar uma história tua se tu não estiver lá dentro. E as histórias que conto minha, né? Essas coisas que a gente já ganhou, que já fez legal, sabe? Da onde que eu sou? Sou do carnaval, cara. Tava fora, eu passei por uma separação, me chateei bastante. As coisas foram indo pro lugar, o tempo é remédio para tudo, a gente vai aprendendo, né? Que nem as pessoas, às vezes, né? Cara, o tempo é remédio para tudo. E o silêncio é a melhor coisa que existe. O silêncio, a gente ficar em silêncio e se entender. Né? Se entender e depois a resposta é automática, né? Do que precisa ser dado. É automático. E a conta chega. Essa palavra é a mais bala, né? Todo mundo fala, faz que a conta chega. Chega. Então é isso aí, cara. Eu sou um cara que vive o carnaval, né?
quando eu comecei a desenhar o enredo aí, eu não dormia. Sábado agora, eu fiquei desenhando o último carro, né? Que eu dei uma releitura nele, porque eu fui lá no Bamba e daí perguntei algumas coisas, assim, que eu achava importante, daí eu fui lá olhar. Até ontem à noite eu tava rabiscando de novo. Os outros já estavam tudo desenhados, faltava o último, que eu vou trazer uma outra parada, né? Mais atual. E daí quando eu vejo é 2 horas da manhã, eu tô ali rabiscando, e daí eu troco a ideia, boto aqui, boto ali, daí isso aqui vai se encaixar aqui, porque daí isso aqui vai ficar de fundo, sabe? Aquelas coisas de gente doida, que nem eu ouço falar, né? Ah, vocês são loucos, mas a gente gosta, né? É que nem vocês, né, cara? Vocês fazem uma cobertura. Eu sempre digo, sabe qual é o lugar que eu gosto de ficar no Sapucaí? Nunca na arquibancada, nem pode me dar um camarote, eu não vou. Fico lá na concentração, no meio dos carros, no meio do compressor, no meio das lidas. Onde tudo acontece. É ali que eu gosto de ficar. É ali que eu aprendo também, né? Bastante coisa com os amigos. Verdade. É legal, né? Verdade. Você tem um sonho ainda para realizar no carnaval? Com toda essa trajetória que você tem, vencedora? Cara, um sonho, eu vou te dizer que eu acho que todo carnavalesco, né? Eu já ganhei lá nos Vermelhos, ganhei no Império, né? Que tem uma história bem legal, né? Quem não quer ganhar lá no Bamba, né? Entrar pra história, como ganhei no Bamba, ganhei no Coi. E talvez um dia lá na Restinga, vai saber, né? Já quase tive na Restinga uma vez, quase tive. Né? Não deu por um detalhezinho, mas talvez um dia, né? A gente não sabe, mas era legal, né? Tem uma história assim, meio Sandro Ferraz, né? A gente brinca muito lá no desfile agora. Meus guris quase mataram rindo dele, ele é um palhaço, né? Então, aí ele contando, porque eu tenho um pai, e tu não. Mas é legal, né? Esse talvez seja um sonho, sim, ganhar lá no Bamba, ganhar depois lá na Restinga, né? Não sei. Pode ser que seja isso. Mas um sonho mesmo, assim, que é o mais convicto, é de fazer grandes trabalhos, isso sim, né? Sabe? De eu ter condição de mostrar pro público, né? Que nem eu tive no Porto Seco, assim. Daí o André me deu, só pra tu entender o que é, né? O respeito das pessoas pela gente, que a gente nem sabe que tem, né? A gente não sabe. O André me deu 3 credencial. Opa, toma aí pra te dar pros teus 2 guri, né? O meu filho saiu abrindo, o meu filho levou a abrir alas do Fidalgo, ele que dirigiu. E o outro menor do lado cuidando, pra dizer, vai pra frente, vai. Aí me ajudaram, né? É porque o carro tava com um probleminha de setor, eu arrumei lá, mas ainda não ficou 100%. Eu tem que ser um cara que manja, então vou botar meu guri. Né? O Arthur que vai, não, vou, pai, deixa que eu vou. Até porque se criou dirigindo nos barracão, né? Manobrando o carro. Sim. Daí eu cheguei, eles levaram um amiguinho deles lá no desfile. Daí eu peguei e dei a credencial pros 2 e uma pro outro. E tu? Eu vou sem. Tá, mas daí eu vou sem. Eu chegar ali na cabeceira, eu vejo. Se eu entrar, eu entro. Se eu não entrar, eu não entro. Aí eu fui chegando, né, as pessoas, o homem tá aí, né? Cara, que é uma coisa mais legal do que isso, né? O cara voltou, o homem tá aí, todo mundo me abraçando. Meu, teu lugar é aqui, tu tem que voltar, O carnaval precisa de ti, eu vi muito isso, muito. O carnaval precisa de ti, cara. Vocês já me disseram isso, né? Então, atender um pedido, né, das pessoas que admiram o teu trabalho e uma vontade minha, né? Se me pedir uma coisa que eu não tenho vontade, não tem porquê, mas eu tô muito com vontade, muito. É que nem eu te disse, né? Eu me preparei para esse momento, sim, para essa volta aí. Né? Me preparei mesmo. E é que nem eu disse, né? Não sei se o bicho não vai pegar, hein? Se eu tiver a condição que eu tô pensando, vai pegar mesmo. Vai ser bem legal mesmo. É. Desfile digno, né? Já é um prêmio, né? Isso eu digo, né? Às vezes tu não precisa nem ser vencedor, né? Eu já perdi desfile que todo mundo, né? Perdeu porque tu, né? Porque não tem, né? Mas tu fazer um desfile, um grande desfile, assim, das pessoas se emocionar, isso é um prêmio maior, né? Eu sei, uma vez um jurado lá do Rio, acho que foi o Jorginho Armani, me perguntou no barracão lá do Imperador, no ano dos opostos. Pô, essa vez tu pensou no jurado, eu, com aquele carro preto e branco, né? Que era Sim. A chegada pretona ali. E eu disse, pior que não, cara, eu penso muito no público. Sério? Eu digo, sério, penso muito no público, porque se eu emocionar o público, vocês vão estar emocionados junto. É simples, né? Pior mesmo, né? Sim. A emoção, se tiver no público, o resto eu acolho todo mundo, né? Todo mundo entra na barca. E eu vou tentar emocionar o máximo que eu puder. Até eu vou me emocionar, com certeza. Né? Hoje um dia eu choro por qualquer coisa. Lá no Bamba, lá eu já quase chorei aquele dia lá. Tá louco, tive que me controlar muito pra poder falar, né? Mas isso é legal que a gente é transparente, né?
Isso. Emoção é sinal de transparência, de sinceridade e honestidade. Honestidade, verdade. Eu, como bambista, agradeço, vou agradecer. Hein? Pois é, já vi vários lá, o Renatinho vai desfilar. Oh. Vai falar no cinema, eu tô escrevendo um. Vamos lá, vamos desfilar todo mundo. Vai ter lugar para todo mundo, que são várias cenas, né? Várias cenas. Várias. E vou prezar muito pela leitura, assim, fiel, né? Ao que eu imagino que tem que ser contado, de um jeito brincalhão, né? Tirar um pouco, desengessar um pouco a parte da história e dar uma brincadinha para a gente poder desfilar mais solto, né? Comentei isso lá no BAM, assim, a gente tem que desfilar brincando, tirar a pressão do desfile, cara. Tirar a pressão. A gente tem que fazer do nosso desfile uma muamba, aí é bingo. Muamba passa de cabeça para tela. Vamos lá, vamos brincar. Todo mundo vai brincar. Bem provável que eu vou vir fantasiado também, viu? Vou realizar um sonho meu, ó. Bem provável. Até falei pro Arthur, pro meu filho, ele, vai, pai, vai ser bem legal. Tô pensando nisso, cara. De repente eu vou de fantasia também. Nunca fui, né? Pode ser que seja aí a primeira vez. É legal também, né? É um momento legal, né? É porque é um momento meu, né? Tem que se divertir também, né? Boa! Quero divertir. Eu não consigo, né? Porque eu gosto de trabalhar, né? Eu gosto de... Daqui a pouco eu já tô empurrando o carro, tô puxando ala, é trabalhar, né? A gente sabe que precisa, né? É uma coisa que me preocupa, né? Essa parte da evolução da escola, né? Assim, eu sempre... Não é só agora, sempre me preocupei, né? Mas a gente gosta de trabalhar, né? Pro desfile. A gente foi feito para trabalhar pro carnaval, né? Vai lá curtir. Não tem como. Vou lá trabalhar. Trabalhar, verdade. Silvio, para encerrar quase uma hora de bate-papo, maravilhoso. Um desfile inesquecível. Inesquecível. Os opostos. Até vou dizer por quê. Os opostos, quando eu tirei o abre-alas pra rua, que eu tirei ele todinho, o seu Moreno era caseiro da Vila do Iapi. Tava sentado na frente do barracão da vila, e eu tirei, ele olhou pra cima pro carro, assim, olhou aquilo tudo se balançando, ele fez assim, me chamou, e eu todo sujo de bermuda, como sempre, né, botar roupa lá na concentração. Daí ele me chamou, vem aqui, daí eu fui perto dele, ele se abraçou em mim, se emocionou, ele disse assim pra mim, muito obrigado, cara, muito obrigado. Ele me desmoliu, né, ele acabou comigo. Eu disse, o que foi isso? Eu até achei que ele tava meio ruim, o que foi, seu Moreno? Ele disse, cara, muito obrigado, porque o que tu faz pro carnaval, isso aqui é muito diferente, é muito legal do que a gente vê aí, cara. O cara me deixou assim, né, no êxtase, né? Foi um momento ímpar, assim, da minha vida, né, aquele momento foi inesquecível, e depois no desfile, o Sodré olhou para mim também, lá dentro do desfile, até não tava falando muito do Sodré, assim, a gente tava meio de... Carnaval tem essas coisas, né, meio de beijo. E daí eu passei, ele olhou para mim e disse assim, tu é foda. Mas eu não entendo isso como eu, né, porque se não tiver uma equipe, né, eu tenho a ideia, penso umas coisas legais, penso, mas alguém tem que fazer comigo, né. Vocês têm que ir lá olhar no barracão, né, e dizer, ó, o cara lá tá vindo, né, isso é uma preparação, né, e eu tenho uma chegada bem legal pro Bão lá, vocês vão ver, eu já conversei com eles, cara, a gente vai chegar assim, ó, o Girozinho, né, o Girozinho é meio meu fãzão também, o Girozinho comentou pra mim num áudio, depois da reunião do BAM, cara, eu sabia que tu entendia de carnaval, mas tu assusta a gente, tu assusta. Sério, ele, tu deixa a gente no êxtase, assim, mas tu também assusta. Mas é carnaval, né, cara, vamos lá. Mas é legal, né, todos têm que fazer, né, todos vão fazer, né, estão fazendo, né, os guris do Gravataí estão fazendo, a Vila Isabel tá fazendo, todos estão fazendo, lá o Imperador tá fazendo, né, campeão merecido, um baita no desfile. Não tem, né, cara, não pode ser medíocre e achar que, não, tá todo mundo fazendo, né, e eu não posso ir lá fazer também, deixar de fazer a minha parte, né, eu vou fazer. Vou fazer a minha parte pros alto, como a gente fala, né? Eu botei ali, né, no lançamento lá, só vai subir a régua, hein? Se prepare. Mas é legal, cara, é legal. Muito legal. Eu lembro desse desfile dos opostos que você conseguiu uma façanha, né? Fazer bambista desfilar no Imperador. Águia no Imperador. Botei o Imperador e no outro ano eu botei a Restinga desfilar no Imperador. Botei o Guta, Viviane, né? Fui lá na quadra do BAM, vou convidar a Rosalina e a Onira. Vim aqui fazer um convite pra vocês. Sério? O que tu quer ir? Convidar pra vocês desfilar no Imperador. Tá de palhaçada. Não, sério. Daí eu fui lá e falei pro Amorim, sabe?
Ô, Samurim, convidei a Rosalina pra vir no último carro lá, que eu vou trazer a Águia e o Leão, só posso que se atrai, eu vou trazer as duas. E elas vão vir? Na hora me perguntou se vão. Então tá, se tu convidou, elas vão vir, vamos lá. Aí manda, qual é a roupa? Daí dei a roupa ali. Daí veio mais uns bambistas junto ali de carona, né? Mas tá tudo, mas foi muito legal, né? Momento ímpar do carnaval, né? Momento ímpar. Ímpar. Daí no outro ano, até hoje eles me agradecem. O filho do Guto, esse ano lá no Porto Seco, na frente do barracão do Fidalgo, meu pai, cara, meu pai te adora porque tu fez ele desfilar no Imperador, sério, o Guto, né, porque 2017 foi o último que eu fiz, né, Vida Vai, Vida Vem, aquele no último carro lá, que tinha a nave espacial, né, que era o sonho, que a nave ia sair, ia levar todo mundo que era legal do carnaval, todo mundo que era bom, aí eu botei o Guto, a Viviane, mais uns bambistas também junto. E o Guto, Guto, desfila lá comigo, desfila. Viviane na hora tocou também, vieram tudo de... Que legal. Cara, isso é legal, né? Porque no mundo, assim, que é de tanta fofoca, carnaval é foda, né? E de desavença, né? De briga, às vezes, né? Tem coisa que a gente não concorda, mas tem que fazer de conta que não viu para não se estressar, para vir embora, né? E a gente conseguir agregar a gente num desfile, né? Assim, de escola de samba. Tu imagina Salgueiro desfilar na Portela, né? Tu imagina isso, cara. E eu consegui fazer isso aqui, pra mim, uma honra, né? E eles disserem que é a palavra que eu ouço de resposta, né? Nós vamos porque é contigo. Contigo nós vamos. Né? Então aí tá a resposta de quem tu é, né? O que significa para as pessoas, né? Por isso essa responsabilidade de voltar lá e fazer bem legal, né? Bem legal mesmo. Que nem eu te falei, eu vou tentar dar o meu máximo, sabe? Até ouvi uma corneta ontem, agora tu vai lá cheio de mágoa, não tem mágoa de nada, eu tenho vontade, né? Diferente de ter mágoa. Não tem mágoa de nada, eu vou lá fazer o que eu sei fazer, cara, eu gosto de fazer, né? E independente de escola, quando eu fiz no Império, eu fiz, né? E eu já era, né, do interior, aqui nunca ninguém tinha me visto, fui lá, fiz o meu melhor, lá nos Vermelhos fiz o meu melhor, sabe, onde me levar na praia eu faço o meu melhor, eu sempre vou eu trabalho até a última hora, isso é meu, sabe, de fazer. Porque se tu não trabalhar, muito difícil de fazer o Carnaval de Porto Alegre, não é no Rio, né, cara? Tu tem 300 mil empregados lá e tá todo mundo gente fazendo coisa ali. A gente tem que fazer muita coisa, né? Até porque a gente sabe que é carente de um monte de coisa, então, né? Tem que arrumar o jeito de fazer, né? Saber o atalho. Isso é que nem eu digo, o Carnaval de Porto Alegre, se não tiver atalho, não tem Carnaval. A gente tem que saber o ponto certo de parar de sonhar também, né? Quer dizer, a gente viaja em umas coisas assim, mas ali não dá pra ir que eu não vou conseguir fazer isso aqui, então tem que dar uma freada, né? Vontade tem, mas, né? Mas tem limite, né? Ser responsável pelos teus limites, isso eu sempre fui, né? Nunca me propus, que nem eu disse lá no Bamba, tudo que tá desenhado aqui eu sei fazer, senão não tinha desenhado, né? Sim. Vou desenhar uma fantasia que eu vou ter que chamar alguém pra dizer, como é que faz isso aqui? Mas tamo aqui, desenhista, que figurinista é tu, né? Então eu fiz um figurino que eu sei tirar do papel, que eu vou saber fazer tudo. E tem umas coisas bem legalzinhas, bem legal mesmo. A chegada da escola vai ser muito legal. Hoje até comprei, que tá chegando até sexta as coisas que eu comprei, que vai, muito legal. Pode esperar que vocês vão gostar. Ó, o que vem Bambas da Orgia, a escola que abre o grupo Ouro do Carnaval de Porto Alegre no próximo ano, hein? Tem mais essa responsabilidade. Essa responsabilidade. Mas já Silvio, vamos abrir com a regra bem em cima. Bem em cima, verdade. Silvio, mais uma vez, muito obrigado. Sabe que considero fiz muitos amigos no Carnaval e você é um deles, com certeza. Com certeza. Lembro muito quando visitava lá o Barracão dos Imperadores, onde você estava, ficava horas conversando. Sim. Me perdi no tempo, juntamente com meu filho, que é imperador doente, lá ele ficava impressionado. Mas te considero um amigo que o Carnaval me deu de presente. Sorte na Azul e Branco, sorte nos meus Bambas da Orgia, mais uma vez, que consiga concretizar esse projeto. E como você diz, o título, claro, é o campeonato, vale comemorar, mas eu acho que o importante é fazer história, né? É emocionar as pessoas. É verdade. É o que eu vou apoiar, é o que eu tô apostando, né? Eu disse lá dentro da quadra no dia lá, né, que eles me lançaram aí na festa lá dos 85 anos. Eu não vim aqui prometer um título, né? Não posso fazer isso, né? Mas trabalhar, não. Isso eu vou fazer. Vou trabalhar muito. E já vou começar a trabalhar logo aqui na frente. Logo. Só terminar umas coisas que eu tô fazendo aqui, já vou lá. Fazer o que eu gosto lá. E com tempo, né? Com tempo é melhor de fazer, né? A gente acha o jeito mais rápido, mais fácil, né? Na pressão, às vezes. Apesar que eu sou um cara que respondo bem à pressão, sabe?
Enquanto mais me aperta, mais eu guspo, né? Mas com o tempo é melhor, né? Cara, eu te agradeço de coração, tu sabe disso. Eu tenho um carinho muito grande pela tua pessoa, sabe? Não precisa nem te dizer isso, a gente conversa muito por aí afora. E a hora que precisar, estou aí pronto, né? E que Deus do samba me abençoe, né, cara? Que eu consiga fazer um desfile digno de Bambas da Orgia. É o meu ponto principal, né? Dignos de Bambas da Orgia. Quinto lugar não é lugar de Bambas da Orgia, com 85 anos. Isso eu tenho certeza que tá no lugar errado, então eu vou tentar corrigir, né? Se subir um pouquinho mais para frente lá, né? Não tô nem falando em campeonato, mas o desfile vai ser legal, vai ser legal. Isso vocês podem ter certeza do que eu tô dizendo, vai ser muito legal, muito inovador, assim, muita coisa legal mesmo. Vamos lá, um abração e fica com Deus, te cuida e que os deuses do samba nos abençoe. Com certeza. Programa Na Dispersão começou com o pé direito, ouvindo o carnavalesco multicampeão Silvio Oliveira, carnavalesco de Bambas da Orgia. Vem cinema por aí em 2026, minha gente. Programa Na Dispersão volta na próxima semana, assim, com grandes histórias e sempre um grande convidado do mundo do carnaval para você. Um grande abraço, Silvio. Abração, fique com Deus.